Olá, caros alunos. Iniciemos mais um vídeo em 2 minutos falando um pouquinho sobre os conceitos de ética e moral. Qual que é a diferença? Sinto lhe dizer, mas não existe bem uma diferença definida entre ética e moral. Se a gente for olhar bem em estrito senso, né, moral vem do latim e ética vem do grego. Né? Moral vem de mores, né, e ética vem de ethos. Né? Os dois significam comportamento, conjunto de valores, costumes de uma sociedade. Né? Só que a gente, filosoficamente, a gente tende a dividir ética e moral para definir um pouco, especificamente, quando a gente está fazendo uma certa crítica da moral. Né? Então, a filosofia moral, que a gente chama de filosofia moral a ética. Né? Então, quando a gente fala de uma moral mais pensada, mais refletida, a gente está falando de uma ética. Então, mais ou menos isso é que é a diferença, se a gente for olhar bem em estrito senso. Então, o que é moral? Moral seria exatamente isso, o conjunto de valores, de tabus, do que se refere ao comportamento humano de uma sociedade. Né? São aquelas regras que a gente segue sem perceber e etc. Quando a gente começa a refletir sobre essas regras, quando a gente começa a pensar e ter crítica em relação a essas regras, e até pensar assim, será que isso está certo, não está certo, etc., a gente já saiu do plano moral e passou para o plano ético. Por isso que as pessoas tendem a associar, por exemplo, a moral, a religião, né, a esses costumes impensados, e a ética é exatamente aquela questão do senso crítico. Né? Então, frisando mais, no sentido prático, não existe diferença entre ética e moral. No sentido filosófico, a gente divide somente para dizer que ética é a filosofia moral, ou seja, é a moral refletida.